Olá, você é nosso convidado para acompanhar agora uma entrevista com o senador Eduardo Lopes. Ele que assume a vaga do senador Marcelo Crivella, que assumiu o Ministério da Pesca recentemente. Nós vamos conversar com ele sobre a atuação parlamentar. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor da bancada do Rio de Janeiro já chega à nossa casa num momento delicado para o Estado, não é mesmo? A questão dos royalties, que é um assunto que vem polemizando desde 2010, ocupou o plenário dessa casa ao longo do segundo semestre do ano passado, ainda é uma situação não resolvida. O senhor acha que para a bancada do Rio de Janeiro esse é o grande desafio? Sem dúvidas, é um grande desafio. Você colocou bem, desde 2010, né? Uhum. Inclusive, em 2010, na ocasião, eu fui voto vencido na Câmara dos Deputados. Eu participei da primeira votação ainda na chamada emenda IBSER, né? Isso. E nós fomos derrotados lá, depois veio para o Senado, e depois alterações, e agora estamos com um projeto aí que está se discutindo. E é um momento realmente delicado para o Rio de Janeiro. Inclusive, eu falava recentemente com o prefeito da nossa cidade de Macaé, grande produtora de petróleo, e o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país. E eu conversava com o prefeito e ele manifestou a sua preocupação, porque nós temos hoje o município como produtor, hoje ele tem 26,25% dos royalties. Se aprovado o projeto da maneira que ele está hoje, de imediato cai para 17%. E a partir de 2020, no pré-sal, cai para 4%. Imagina você perder uma receita dessa maneira. É claro que pode-se dizer o seguinte, mas o pré-sal é uma riqueza muito grande. 4% da riqueza do pré-sal é muito mais do que 17% do montante de hoje. Muito bem, podemos pensar por esse lado, mas podemos pensar numa divisão mais justa. Não estamos falando, eu tenho afirmado muito isso, e até como deputado e agora como senador, eu sempre afirmei isso, e mesmo quando não estava exercendo o mandato, estava como suplente, no Rio de Janeiro eu fiz palestras falando sobre isso. Então, nossa questão não é não querer dividir, como às vezes a gente ouve, de maneira até pejorativa, negativa, dizendo que o Rio quer ficar com tudo, o Rio quer tudo para si. Não, a verdade não é essa. Nós podemos debater e estudar uma divisão mais justa. Nas suas palestras, o senhor idealiza mais ou menos o que seria uma solução para esse impasse? Eu apresento o fato, o que foi votado, o que está sendo votado e como vai ficar a situação. A palestra ela não tem o objetivo de definir números, definir, não, porcentagem não. Mas eu quero trazer isso aqui para o Congresso. Certo. E o ponto principal de tudo isso também não é o 2020, na exploração do pré-sal. O ponto principal é a alteração nos contratos já assinados. E aí, então, como já declarado pela bancada do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, se acontecer o projeto aprovado dessa maneira, nós não temos outra maneira, após a sanção, senão recorrer para o Supremo Tribunal. Senador, o senhor acredita outros fatos também vêm ocupando os parlamentares, preocupando os parlamentares? Nós tivemos recentemente aqui no Congresso Nacional a visita de governadores de estado, alertando para a necessidade de uma reestruturação das finanças, porque estados e municípios não podem mais continuar trocando investimento em política pública por pagamento de dívida com a União. Esse é um momento em que agrava a discussão do royalty, ou o senhor acha que, na verdade, a questão do pacto federativo devia levar em conta todos esses elementos? Fundo de participação dos estados, royalties do petróleo, refinanciamento de dívida de estado e município. Claro que sim. Eu até penso, em termos desse debate, vamos pensar hoje em termos de porcentagem, porque a porcentagem ela é a maneira mais justa. Não adianta nós falarmos. Um exemplo, hoje o Rio fica com 10 bilhões, em 2020, se ele continuar com 10 bilhões, tá bom para ele. Não dá para fazer projeção não dá porque em cima de você valor não nominal. Sabe, mas sim em termos de porcentagem. Por exemplo, o royalty que o Rio de Janeiro arrecada hoje, ele representa quantos por cento da economia do Estado? Então, em 2020, deve se manter essa porcentagem. Entendeu? Então, para que não haja perdas. Fala-se em proporção, exatamente, e não em valor nominal. Em proporção e não em valores nominais. Agora, se causar diminuição da receita em termos proporcionais,
traz problema para o Estado. Mas, senador, o senhor que acompanhou essa votação da perspectiva da Câmara dos Deputados e agora chega aqui no Senado Federal, o senhor acha que tem ambiente para esse tipo de proposta? Olha, eu já disse que é uma muita luta resistência. difícil. É uma luta difícil. No voto, eu acredito ser muito difícil vencer. Tem que ser na negociação antes. Tem que ser, claro. Composição. Já está começando a olhar dessa maneira, né? Havia um impasse aí da comissão, dos estados não produtores, e os 6 de um lado, 6 do outro. Então, vê que essa resistência nossa começou a abrir um diálogo que até então ninguém queria. E uma outra possibilidade de solução. Já começou a se abrir um diálogo. Então, é por aí. E no voto, como eu disse, eu acho muito difícil. Porque somando o Rio de Janeiro e somando o Espírito Santo, não podemos somar São Paulo. São Paulo, na votação de deputados, que é o que eu tenho mais em mente, os votos de São Paulo, contados no total, são muito poucos. Se contarmos 70 deputados de São Paulo, 46 do Rio de Janeiro, com 10 do Espírito Santo, os maiores interessados nessa questão do pré-sal, nós teríamos 126 votos contra o restante dos 513. Não é força suficiente para as outras bancadas. Já não daria. É. Mas se puxarmos a votação da Câmara, eu acredito que não chegou nem a 100 votos. Então, o Rio de Janeiro foi um voto, apenas uma perda de um voto, justificado depois, segundo o próprio parlamentar, um erro, uma falha. O Espírito Santo 100%, São Paulo. Então, não é isso no que vai voto fazer a é diferença. Muito difícil. Porque se nós unirmos forças, vamos imaginar que os 126 votem, os 70 de São Paulo, os 46 do Rio e os 10 do Espírito Santo. Quantos do outro lado, dos não produtores, passariam para o lado de cá para votar a favor? Não teria apelo, né, senador? Não tem apelo, até porque na base de cada um é um assunto que cada um, como diz o ditado, cada um vai puxar para si. Mesmo porque eu defendendo o Rio é bom para mim politicamente. Claro. Ele defendendo o estado de não produtor é bom para ele politicamente. E mesmo porque a administração dos entes federativos, estados e municípios está realmente comprometida, essa administração, né? E a possibilidade de um recurso a mais tem um apelo muito grande, né, senador? Assim como eles querem um recurso a mais, o Rio não quer perder. O Rio não quer um recurso a menos. Eles querem a mais, mas o Rio também não quer perder. Senador, esse é um assunto que com certeza consome a sua energia, mas a sua atuação aqui não vai se restringir apenas a royalties. Claro que não. Eu vou, como eu disse já em entrevistas, também vamos dar sequência aos projetos, vamos conhecer de perto os projetos que o senador Marcelo Crivella já tem aqui na casa. Eu vou ver em que tramitação se encontram, que comissão, vou defendê-los. Se eu considerar que são projetos que estão dentro do meu pensamento, vai dar continuidade, eu vou dar continuidade, vou defendê-los, sem dúvida, vou trabalhar para aprová-los, porque eu quero dar sequência ao trabalho dele. Certamente aprovado. E outra questão, que eu também vou dar sequência, é a questão, nós vamos ter o Rio +20 agora, eu já faço parte da subcomissão do Senado para a Conferência Rio +20, e mesmo antes de fazer parte da subcomissão, e mesmo antes de estar no mandato, já estava preparando, porque nós vamos apresentar lá no Rio +20, através do PRB Verde, da nossa militância de meio ambiente, do PRB, nós vamos apresentar ali através do professor Sérgio Lemberg, professor, cientista, pesquisador, nós vamos apresentar a tecnologia do tratamento de esgoto e resíduos eletrolítico, a tecnologia eletrolítica para tratamento de esgoto e resíduos. Que interessante. O nosso tempo da nossa entrevista já começa a se esgotar, então eu vou encerrar essa entrevista pedindo ao senhor que seja frequente no programa, que venha em breve nos falar sobre isso, porque a casa realmente está se mobilizando na organização da Rio +20. Eu vou trazer isso para a tribuna, eu vou apresentar essa tecnologia para o Brasil nos próximos dias aqui na tribuna do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Ok, agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e você conheceu agora um pouco do que será a atuação do senador Eduardo Lopes aqui no Senado Federal. Se você quiser falar conosco, 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.